Nordeste com credibilidade e confiança. Uma emissora da Rede T de Comunicação. Alegrete, Rio Grande do Sul, Brasil. Continue ligado, vem aí a próxima atração. A partir de agora, você ouve uma síntese dos principais fatos do dia. Previsão do tempo, esporte, segurança pública e os destaques noticiosos. No ar, Jornal da Cidade. Jornal da Cidade. Informação e notícia com credibilidade. Integrando a comunidade pela notícia. A apresentação, Paulo Camargo. 12 horas 29 minutos 44 segundos. Olá, boa tarde. Estamos iniciando na sua Tia Alegrete e AM, o Jornal da Cidade. Edição desta quarta-feira, 6 de maio de 2020. O tempo é bom na terceira capital farroupilha. Temperatura de 12 graus na Praça Oswaldo Aranha, estúdios da Tia Alegrete AM. A umidade relativa do ar é de 63%, pressão atmosférica em 1020 hectopascais. A luz está na fase crescente e estamos no outono. Jornal da Cidade, o resumo das principais notícias da cidade e região. Oferecimento da Rede Vivo de Supermercados em 2 endereços no Alegrete. Como vai o tempo e a temperatura? Vamos saber como fica a previsão do tempo para esta quarta-feira em todo o país. A Desirê Brandi atualiza a previsão do tempo. O avanço de uma frente fria muda o tempo nesta quarta-feira entre o sudeste e o centro-oeste do Brasil. Ainda chove pesado no sul do país, especialmente entre Santa Catarina e o Paraná. E o dia começa com o céu carregado também em Mato Grosso do Sul. No decorrer desta quarta-feira, tem previsão de chuva para São Paulo, parte de Minas Gerais, especialmente sul do estado e Triângulo, Goiás e volta a chover também em grande parte de Mato Grosso. E atenção, porque a chuva vem acompanhada de muita ventania. As rajadas podem atingir 50 km por hora, especialmente entre São Paulo e Minas. Na região norte do Brasil, a chuva continua bem volumosa e o Nordeste recebe a chuva por enquanto ao longo de toda a sua costa. Em relação à temperatura, o ar polar já avança pelo sul do Brasil e por isso que hoje a máxima não passa dos 20 graus em Porto Alegre. Campo Grande terá máxima de apenas 23 graus e Cuiabá 33 graus. Em Belo Horizonte, hoje a máxima ainda chega aos 26 graus. Quer saber como o tempo e o clima influenciam sua lavoura? Acesse agrosomar.com.br. Com informações da Somar Meteorologia, Desirê Brandi. 12 horas 31 minutos com 54 segundos. O tempo é bom, 12 graus de temperatura. Confira o que vai ser notícia nesta edição. Câmara aprova proposição que sugere imunização de cozinheiros e zeladores do município contra H1N1. Indicação pede que famílias que estão nos assentamentos sejam atendidas no posto médico do Passo Novo. Coordenador do setor de vetores continua trabalho de combate à dengue no município. Engenheiros formados da Unipampa apresentam ao Centro Empresarial e Cindy Lojas plataforma de vendas. Domingo, Dia das Mães, atípico para a classe empresarial devido à pandemia. Baixas temperaturas trazem preocupações com relação às doenças respiratórias. Polícia Civil esclarece latrocínio ocorrido no Caverá. Estas notícias você acompanha na edição desta quarta-feira, 6 de maio, do Jornal da Cidade. Jornal da Cidade. Você sempre bem informado. Muito bem informado dos 590 da Tia Alegrete, espalhando informação para toda a metade sul da fronteira oeste. Estamos na 19ª semana do ano, de janeiro a hoje, já passaram 126 dias, faltam 240 para o fim do ano. Pensamento do dia para hoje: em público, representante de autoridade maior fala, mas não opina. Hoje é comemorado o Dia do Cartógrafo, Dia do Instrumentador Cirúrgico, Dia Nacional da Matemática, Dia da Coragem e Dia da Guarda Suíça. Estamos no outono, a lua é crescente, 1024 hectopascais, a pressão atmosférica, 63% a umidade relativa do ar, 12 graus, a temperatura, o tempo é bom.
Rede Vivo de Supermercados em 2 endereços oferece o Jornal da Cidade. Rede Vivo, é muita oferta neste Dia das Mães. Chuchu quilo 1,19, abobrinha Itália, suco laranja, limão Tahiti, o quilo 1,77, abacaxi pérola unidade, banana prato quilo, mamão formoso quilo 13,19, macarrão instantâneo Nissin 85 gramas 1,29, massa flor de lis com ovos 500 gramas 1,69, agulha bovina com osso resfriada pedaço o quilo 14,99, paleta bovina com osso resfriada pedaço 17,90 o quilo. Dia das Mães, Rede Vivo. Aproveite! Passar o Dia das Mães sem a mãe que tanto amamos, que está longe, em outro plano astral, é difícil demais. Deveria até ser proibido. Por isso, nós da Rádio Alegrete faremos a oração da Ave Maria especial do Dia das Mães neste dia 9 de maio, com reprise dia 10. Faça a reserva da sua Ave Maria com antecedência no balcão de nossa emissora. E vamos juntos fazer a oração da Ave Maria para sua mãe, que não está mais entre nós, mas continua viva no seu coração. Ninguém sabe ainda o tamanho desta crise, mas a gente sabe que os negócios locais estão sendo muito prejudicados. Por isso, seguimos realizando diversas ações para apoiar nossos clientes e preservar a saúde de todos. Use nosso app para a gestão do seu negócio. Mesmo separados, estamos juntos. E quando tudo isso passar, vamos estar ainda mais próximos. Vero, a maquininha do Banrisul. Já pensou em fazer o EAD Urcamp com desconto de 90%? Então participa do Mega Dia Online EAD Urcamp, dia 9 de maio. No Mega Dia Online, todo mundo ganha bolsa. São 90% de desconto na primeira mensalidade e mais 30% de bolsa no semestre. E tudo isso sem sair de casa. Inscreva-se hoje mesmo para assistir as super dicas sobre EAD e conhecer as condições especiais para quem se matricular. Acesse ead.urcamp.edu.br. Está procurando um espaço de trabalho que conecte você e sua empresa a diferentes profissionais? Conheça o Solar da Venâncio. Espaços compartilhados ou individuais para que você planeje e execute seus projetos. É destinado a pequenas empresas, profissionais autônomos para que realizem reuniões e treinamentos. A única preocupação é de fazer excelentes negócios. O Solar da Venâncio fica no centro de Alegrete, na rua Venâncio Aires 477. Mais informações, ligue 996 96 29 44. Você sofre de dores musculares, lombares, reumáticas, artrite, artrose, pancadas, dores na coluna causada por lesões ou contusões? Conheça Arniviol Gel com fórmula inovadora que contém a erva de Santa Maria, um poderoso agente analgésico anti-inflamatório natural. Arniviol Gel ajuda a aliviar as suas dores, proporcionando alívio e bem-estar, sendo também muito utilizado por esportistas. Arniviol Gel, à venda nas melhores farmácias e drogarias da sua cidade. Ao persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Na Ferragem Vacevite tem variedade em ferramentas para atender a todo tipo de profissional. Telhas de aluzinco com até 12 metros e escadas extensivas em madeira e em alumínio. Marcas consagradas e com o menor preço é na Ferragem Vacevite. Venâncio Aires 85, telefone 34 22 32 11. A notícia em primeiro lugar. Jornal da Cidade. Jornal da Cidade, o resumo das principais notícias da cidade e região. Oferecimento da Rede Vivo de Supermercados. 12 horas 37 minutos com 54 segundos, 12 graus a temperatura da Praça Oswaldo Aranha. Câmara de Vereadores aprovou a indicação do vereador Hamilton Oliveira, onde sugere à Secretaria de Saúde a imunização dos cozinheiros e zeladores do município contra o H1N1. O vereador falou dos objetivos da sua proposição. Em plena pandemia do coronavírus, nós ainda temos também o vírus do H1N1. E felizmente para esse já existe vacina. E atendendo solicitação de muitos profissionais que trabalham em instituições de ensino do município, nós fizemos este requerimento exatamente porque os professores foram vacinados de forma preferencial, mas
trabalha na cozinha, quem é zelador, quem é servente nas escolas municipais. E ontem, inclusive, eu quero aqui ressaltar, uma pessoa também manteve contato sugerindo dos estagiários, que também existem estagiários nas escolas, para que recebessem a vacina. E este requerimento já foi encaminhado à Secretaria de Saúde, a casa aprovou por unanimidade e deverá acontecer conforme a casa aprovou. 12h39 com 32 segundos. Outra demanda apresentada pelo vereador está relacionada ao atendimento das famílias que residem nos assentamentos para que sejam atendidas no posto médico do Passo Novo no período de pandemia. Nessa mesma sessão, a casa aprovou uma indicação para que os assentados do assentamento Unidos pela Terra e assentamento Novo Alegrete, enquanto o ônibus da saúde não vai nos assentamentos, como costumeiramente vai, mas não está indo em razão da pandemia, que eles sejam atendidos na unidade de saúde do Passo Novo. Nós sabemos que havia uma certa deficiência de médico também na unidade de saúde do Passo Novo, mas não era essa a razão. Exatamente na unidade de saúde do Passo Novo não estavam sendo atendidos do assentamento, porque, claro, quando regularmente a presença do ônibus da saúde, eles não poderiam ser atendidos por uma questão de território lá na unidade de saúde do Passo Novo. Mas nós fizemos esse requerimento, a casa aprovou e não sabemos se nesta semana já foi disponibilizado este serviço, mas deve ter sido já disponibilizado aos assentados do Unidos pela Terra e Novo Alegrete para que sejam atendidos na unidade de saúde do Passo Novo. O vereador da bancada do Partido dos Trabalhadores falou com relação às sessões virtuais do Legislativo. Conforme disse Anilton Oliveira, o que se ressente é o pouco acesso da população. As sessões vêm acontecendo já há mais de mês, de forma virtual. Elas são sessões que a gente fica ressentida pelo pouco acesso de pessoas acompanhando. Nós gostaríamos que mais pessoas acompanhassem pela internet. A Câmara tem contrato com a Pop TV e a Pop TV transmite as sessões, já transmitia antes, mas agora as sessões virtuais são transmitidas pela Pop TV. E as sessões têm acontecido de uma certa forma dentro da normalidade. É claro que com a redução do número de requerimentos e indicações, isto porque a Câmara ainda tem resolução que a mantém com as atividades suspensas, e nós somos favoráveis a isso, exatamente porque os poderes têm que dar o exemplo diante do baixo percentual de isolamento social. A Câmara tem que seguir dando exemplo no nosso entendimento. A maioria dos colegas também entende assim. 12h42 com 54 segundos, temperatura de 12 graus na Praça Oswaldo Aranha. Apesar das restrições impostas devido ao coronavírus, o setor de vetores da Secretaria de Saúde continua orientando a população com relação à dengue. Segundo Jorge Galarça, coordenador do setor, inclusive mortes estão ocorrendo. Exatamente, não podemos parar, né? Os números estão aí para nós analisarmos e é preocupante. Estamos entrando no inverno, mas mesmo assim os casos de dengue aumentaram de forma gradativa no estado e inclusive mortes, né, na região norte do estado, mas já em volta por aqui também, São Gabriel, já temos casos e isso está nos preocupando muito, mas o nosso trabalho não pode parar
independente paralelo à função do Covid-19, nós temos que continuar a nossa trajetória de prevenção e combate ao mosquito. Então, é alerta geral à população de Alegrete. Nosso trabalho foi diminuído em relação ao trabalho normal, ao manejo ambiental feito sempre diretamente nas residências, nas casas das pessoas, orientando e ajudando a limpar os ambientes. Hoje a gente não pode fazer isso por causa do coronavírus. Portanto, a gente pede à população que se detenha também nessa parte, já que há uma grande preocupação geral de todo o Ministério da Saúde, de todos os brasileiros, para que junto a essa pandemia que está nos assustando, também não deixe de se preocupar com um caso que também se torna sério, que é o caso da dengue. 12 horas 44 minutos com 54 segundos, temperatura de 12 graus, o tempo é bom. Segundo Jorge Galarço, o combate à dengue passa pelo descarte correto do lixo, onde as pessoas ainda estão colocando o lixo em locais impróprios, o que aumenta ainda mais o risco da proliferação da dengue. Não transfere esse perigo para outro lugar perigoso. Então, é exatamente como tu colocaste. As pessoas, existem hoje distribuição, a Secretaria de Meio Ambiente colocou, inclusive a gente vê algumas coisas pelo centro jogadas fora dos containers, coisas que podem ser feitas basicamente saindo de dentro do recinto de cada um morador, já o lixo separado, já próprio para a determinação de qualquer um dos containers. Portanto, também as pessoas, os bairros que não existem isso, mas pedimos que não joguem nos terrenos baldios, porque o nosso trabalho hoje, basicamente, João Ulisses, está voltado para os pontos estratégicos, onde são 60 pontos na cidade, entre borracharias, sucatões, cemitério. Esses locais são visitados, continuam sendo visitados pelos nossos agentes, e inclusive os terrenos baldios da cidade estão sendo todos eles visitados por nós. E o que a gente está enxergando? As pessoas continuam jogando coisas para os terrenos baldios. O lixo não é para ser jogado ali, o lixo é para ser colocado no lixo. Já se aprende desde a escola isso. Então é essa a preocupação nossa. E esse trabalho está sendo feito por nós de uma forma para que continuamos mantendo esse número de focos que a gente tem na cidade, que para nós agora ainda está reduzido, mas a preocupação é quando terminar essa pandemia e quando começar propriamente dito, a primavera e o verão, que são os piores meses em relação à dengue e à contaminação de tudo. Conforme disse o coordenador do setor de vetores da Secretaria de Saúde, Alegrete tem hoje 297 focos em todos os bairros da cidade, sendo que a preocupação deve aumentar na primavera e verão. Hoje já pode-se dizer que o mosquito tem em todo e qualquer lugar. São 297 focos que nós possuímos na cidade e considerado parado, estagnado, né? Diante de tudo isso que está, a coisa realmente, a preocupação é grande, mas a gente continua fazendo esse trabalho dessa forma e contando, como eu te disse, com a colaboração e a conscientização de todo o alegretense. 12 horas 47 minutos, 49 segundos. O tempo é bom nessa quarta-feira, 6 de maio, 12 graus a temperatura na Praça Oswaldo Aranha. Este é o Jornal da Cidade. Engenheiros formados na Unipampa e que estão trabalhando no Pampatec apresentaram ontem ao Centro Empresarial e ao Sindilojas plataforma para auxiliar nas vendas. Francisco Pedroso falou da iniciativa. Isso aí, ontem a gente recebeu dois jovens engenheiros que estão com a sua empresa no Pampatec e nos apresentaram uma forma do nosso alegretense, nosso empresário alegretense, aqueles que estão com dificuldade, virem fazer suas vendas pela internet. A plataforma não está ainda totalmente em operação, ainda está em fase de teste, mas é uma alternativa, o Centro Empresarial divulgar para os seus associados, aquelas empresas que ainda estão com dificuldade de clientes. Eu acredito que são muitas empresas ainda que a gente
quando tiver essa epidemia e as pessoas ainda estão com muito medo, e toda a questão do uso da máscara, a dificuldade, quanto menos as pessoas saírem, estão ficando muito em casa. Então essa plataforma em breve vai estar, a semana que vem, segundo ele, já vai estar disponível para qualquer tipo de empresa que tiver interesse de participar dessa plataforma, vai colocar todos os seus produtos e vai fazer a sua venda delivery. Então, alegretedelivery.com, em seguidinho a gente já vai estar divulgando desses alunos aí que trazem essa novidade dentro de uma epidemia aí, dentro de uma crise financeira que todos precisam vender, precisam de clientes, precisam aumentar os seus faturamentos, porque o que está se enfrentando aí é uma dificuldade muito grande de, no mínimo, iniciar suas vendas e começar a dar essa retomada que a gente ouve na rua. Ontem, conversando com alguns empresários, que o mês de abril foi um mês muito complicado. Francisco Pedroso disse da expectativa para a venda no Dia das Mães. Conforme disse, este ano está sendo atípico devido à pandemia do Covid-19, mas acredita que as coisas irão melhorar. Olha, esse é um mês muito atípico aí para o lojista e até para o consumidor, que é o mês de maio, o segundo domingo de maio, o domingo das mães. Uma expectativa ainda, a gente vê pouca promoção, a gente vê que ainda esperamos muito, que eu acho que hoje deve sair mais um decreto do governador do estado que incentive um pouco mais as pessoas saírem, que já possam sair de casa, mesmo usando máscara, para motivar o comércio. A gente vê ainda um comércio muito acanhado, ainda as pessoas comprando só o básico, e é preciso que esse mês de maio, se Deus quiser, vai ser para ser o pontapé inicial assim, das vendas, porque a gente trabalha muito com essas datas, né, João? As datas, principalmente o mês de maio, que é o Dia das Mães, é uma data muito forte nas vendas, e é preciso que a gente consiga enxergar um pouco mais de dinheiro circulando, um pouco mais otimismo, na verdade, do empresário, para que realmente alguns recursos que foram prometidos chegue até a nossas empresas, que a gente possa ter fácil acesso, que não seja muito burocrático isso, para que a gente injetar um pouco de valores aí, principalmente pagar aquilo que a gente imposta, algumas que ficaram para trás, muitos compromissos, na verdade. 12h51, 44 segundos. Queda da temperatura deixa em alerta profissionais da área da saúde devido às doenças respiratórias. A doutora Marilene Campanholo defendeu a vacinação contra a gripe como forma de prevenção. Essa mudança de temperatura e o que é esperado mesmo, né? A queda na temperatura, cada vez agora mais frequente. E aí é sempre importante nós salientarmos alguns cuidados, principalmente nesse ano que nós estamos vivendo essa situação de pandemia pelo coronavírus, reforçar os cuidados com os outros quadros virais também, que são muito frequentes, que são os resfriados, as gripes, né? E eu acho que a principal orientação e solicitação para começar é realização da vacina da gripe para as pessoas que fazem parte do grupo de risco e que são beneficiadas pela vacinação pela rede pública. Logo nós teremos a vacinação para as crianças e é extremamente importante que os pais se conscientizem e levem seus filhos para serem vacinados, porque com isso a gente diminui bastante a incidência de outros quadros gripais que fazem síndrome gripal grave também. E as pessoas de idade, que já passou da época, né, da faixa do período da vacinação, caso alguém não tenha feito ainda, procure os postos para atualizar a sua vacina da gripe, justamente pelo risco de desenvolvimento de síndromes gripais que fazem o diagnóstico diferencial com o Covid-19.
12 horas 53 minutos, 40 segundos. Mariane Campanholo falou com relação à diferença entre a gripe e o coronavírus. Conforme disse, basicamente o vírus é o vírus, pois os sintomas são os mesmos. Na verdade, assim, a única diferença é o tipo de vírus, né? A gripe é ocasionada pelo influenza, por outros tipos de vírus, mas o mais comum é o influenza, e a Covid-19, que é ocasionada pelo coronavírus, porque os sintomas é uma síndrome gripal grave, que pode começar com febre alta, mal-estar, dor no corpo, e depois aparecer os sintomas respiratórios com tosse, coriza, né? Essa é a característica da síndrome gripal. Tem uma coisa que vem chamando atenção à medida que os casos vão aparecendo mais, que a gente não percebe no influenza, por exemplo, e que percebe no coronavírus, que às vezes tem quadros mais atípicos, que não tem aquele desenvolvimento da síndrome gripal clássica, né? E os pacientes podem apresentar alguns sintomas diferentes. Já teve apresentações de pacientes com diagnóstico de Covid-19, em que a primeira manifestação foi um AVC. O paciente teve alguma isquemia, alguma coisa, e quando foram fazer o diagnóstico era Covid-19. Os pacientes podem, às vezes, simplesmente ter cansaço, um pouco de falta de ar, sintomas menos específicos, perde o paladar, não sente muito o gosto e o cheiro, né, antes de vir a ter quadros de síndrome gripal importante. Então, tem algumas coisas que parece ter diferença, mas quando se trata de síndrome gripal, qualquer tipo de vírus, né, como a gente fala, influenza, vírus sincicial respiratório, que é um vírus muito frequente nas crianças, que causa quadros graves de bronquiolite, também faz síndrome gripal, e que fica difícil diferenciar do coronavírus. 12 horas 56 minutos, 15 segundos, o tempo é bom, 12 graus e temperatura na Praça Oswaldo Aranha, Jornal da Cidade, oferecimento da rede Vivo de Supermercados. Polícia Civil elucidou o latrocínio ocorrido no Caverá, que foi vítima um trabalhador rural. O delegado regional de polícia, Valeriano Neto, falou do trabalho realizado por sua equipe. Tivemos sim sucesso na elucidação desse crime bárbaro, esse latrocínio que choca toda uma comunidade, porque as pessoas trabalham aí no meio rural e elas não têm um policial ao lado para fazer a sua proteção, né? E muitas vezes a surpresa vem do lado que menos se espera, pois os agressores, os autores do latrocínio eram funcionários, né, do idoso que os tinha contratados para trabalhar aí nessa lavoura de melancias. O que foi apurado pela investigação, João Ulisses, é que o crime ocorreu na tarde de quinta-feira passada. E somente no domingo, então, o corpo da vítima foi localizado, porque vizinhos e conhecidos passaram pelo local e perceberam que não havia mudança nenhuma no cenário. A posição dos objetos, a posição do caminhão, enfim, aquelas pessoas que conheciam a rotina da vítima, né? E desde então, desde quinta-feira, familiares já tinham sentido a falta, né, dessa vítima e já começaram a procurar, tendo sido ele localizado no domingo. A Polícia Civil andou bem, andou rápido, com apoio da Brigada Militar, desde o isolamento do local do crime para o acionamento da perícia, e as investigações começaram imediatamente após o fato. Tem crimes, João, que, aliás, a maioria deles, né, que não deixam rastros, em que o tempo sempre corre contra a investigação. E a polícia tem que se movimentar rápido, de forma efetiva. E foi o que aconteceu, né, dessa vez. Felizmente,
guardada a proporção da tragédia e toda a dor para a família, né? Mas de uma forma satisfatória a polícia conseguiu dar a resposta.